Então, boa noite a todos. Obrigada, Excelderma, pelo convite de estar aqui. Cumprimentar também os web colegas que estão aí deste lado e a todos vós que estão desse lado a assistir. Espero que seja do vosso agrado. Então, e antes de fazer relato um bocadinho da nossa experiência deste produto no IPO de Lisboa, gostaria de fazer um enquadramento no contexto em que estes casos clínicos vão acontecer, que é o contexto da radioterapia. Tal como o Paulo disse, a radioterapia é uma arma terapêutica para a doença oncológica, utilizando as radiações ionizantes, tanto para fins curativos, paliativos ou até mesmo de controle sintomático. A radiodermite é uma forma de toxicidade cutânea, portanto, o efeito secundário da radioterapia na pele, e é um efeito extremamente comum e que, apesar de ser uma ferida superficial, é frequentemente de gestão muito complexa, muito dolorosa e muito desconfortável para o doente, implicando inclusivamente a suspensão do tratamento. Portanto, é um problema sério. E, afinal, o que é a radiodermite? Como podemos ver aqui neste esquema, tudo acontece na camada basal da epiderme, portanto, aliás, na camada superior da pele, a epiderme. E o que é que acontece? As radiações ionizantes, ao atravessarem a pele em direção ao tumor, acabam também por danificar as células sãs da camada basal. E dentro dessa viagem que as células fazem ao longo da camada da epiderme, elas vão subindo e este dano começa a ser observável aproximadamente entre 10 a 14 dias após o início da radioterapia, e são danos que acontecem desde o início da radioterapia. Nós só conseguimos, de facto, observá-los a partir do 14º dia. A pele pode começar a surgir como quente, vermelha e pode até acontecer prurido. Depois, a pele, ao ser de facto agredida, começa a compensar a sua atividade mitótica e começa a produzir novas células, que nós vemos aqui a ver na camada basal. Só que acontece que esta rapidez de repopulação da pele é de facto inferior ao dano que as células tiveram. E, portanto, à medida que essas tais células vão subindo aos estratos mais superiores, nós acabamos por observar as células velhas e começa a aparecer a pele seca e descamativa. A radioterapia continua. As células basais, de facto, não conseguem produzir novas células com essa rapidez, e o que nós costumamos e o que nós conseguimos observar são então a camada de células velhas, e que a pele essa camada da epiderme acaba mesmo por quebrar e aparecem então exudado, que corresponde de facto a essas células velhas. Mas isto é de facto em esquema, e o que é que nós podemos observar de facto no doente? O que conseguimos observar é exatamente a radiodermite. Portanto, nós temos na fase inicial, podemos assistir a uma radiodermite que nós chamamos de grau 1, em que acontece um eritema ligeiro a moderado, uma alopécia, uma descamação seca, pode acontecer a hipohidrose. Pode acontecer na fase mais grave da radiodermite e, portanto, mais avançada na fase do tratamento, a chamada radiodermite 2, onde acontece o eritema mais acentuado, moderado a intenso. A pele torna-se muito mais sensível, aliás, tanto no 1 como no 2, como no 3, afinal, a pele pode se tornar extremamente sensível e muito dolorosa. Aqui no 2 começa a haver uma descamação úmida e irregular, um edema moderado, e então, na fase da radiodermite 3, e quando há a tal ruptura mesmo de quebra da epiderme, acontece a tal descamação úmida, confluente e um edema marcado. E aqui temos uma situação que, se tornar muito grave, o tratamento de radioterapia pode inclusivamente ser suspenso para não
acontecer o grau a seguir, que é o radiodermite grau 4, que eu não tenho aqui, e que corresponde à ulceração da pele e que habitualmente agora, nos tempos que correm, já praticamente não se observa e é habitualmente só com a radiodermite tardia é que esta situação acontece. Ora, perguntam vocês, então, mas os doentes estão todos sujeitos a toda esta situação? Efetivamente, há fatores de risco que os doentes estão sujeitos se prendem com as características do doente, com as características do tratamento, e aqui interessa-nos falar um bocadinho sobre as características da doença, ou seja, a localização onde a radiação vai incidir e locais de mais risco são aqueles doentes que vão irradiar zonas de pregas cutâneas, axilas, mama, cabeça e pescoço, aliás, como são os nossos casos. E depois também em locais onde existam cicatrizes e estomas. Portanto, a radioterapia, como vimos em esquema, e portanto o funcionamento da gênese da radiodermite é um facto que é esperado e que de certo modo acaba por ser inevitável. Também atinge mais as zonas da mama, cabeça, pescoço, pélvica e também as zonas de cicatrizes. Não é por ser simples que elas não são difíceis, são muito dolorosas e implicar a suspensão do tratamento. Habitualmente surge às 2, 3 semanas depois do início da radioterapia, atinge um pico entre os 7 e os 10 dias após terminar o tratamento e a renovação das células só vai acontecer entre os 10 e 21 dias depois de acabar. Entre as 4 e 6 semanas, a pele deve estar toda reparada, ainda que pode estar ainda escurecida. Pronto, e após este breve enquadramento, vou apresentar o primeiro caso. Trata-se de um homem de 70 anos, um doente com antecedentes pessoais de diabetes, mellitus, não insulinotratado, retinopatia diabética, um quádruplo bypass coronário, duplamente antiagregado. A doença oncológica que lhe surgiu foi um carcinoma do pavimento ocular retroauricular direito. Em outubro faz uma excisão do tumor, em fevereiro tem que fazer um alargamento de imagens e em setembro de setembro desse mesmo ano, uma extensa recidida e o doente entra no IPO para ser submetido a uma parotidectomia total, mais uma celulectomia cervical direita, com reconstrução com retalho e enxertos adjacentes. A ferida cirúrgica complica-se, há uma cicatrização prolongada e difícil. O doente é-nos referenciado em outubro de 2021 com esta zona de enxerto inviável, como nós vemos, e com esta zona de retalho também com problemas, com o retalho parcialmente descolado, mas um descolamento grave. Enfim, as terapias que instituímos conduz ao encerramento do retalho no dia 6 de dezembro e 10 dias depois o doente inicia a aplicação do Dermaxel, que eu aqui refiro como creme reparador com fatores de crescimento, e inicia aqui nesta zona da cicatriz do retalho 2 vezes ao dia. No dia 20 de dezembro há encerramento da zona do enxerto, portanto a zona superior, mas mais ou menos a 95%, não é total. E inicia aí também o creme reparador e 3 vezes ao dia nessa zona de enxerto. No dia 27 de dezembro, portanto poucos dias depois, ele inicia então a radioterapia sobre o leito cirúrgico, planeia 60 grays aqui na zona da doença e 54 grays sobre a cadeia ganglionar, a zona do retalho que havia cicatrizado há 21 dias. Manteve a aplicação do creme reparador de fatores de crescimento na zona do retalho e inicia também e mantém também aqui. Pronto. Em toda a restante pele ele aplicou um emoliente. Na segunda semana observamos a zona do enxerto totalmente epitelizada e todas as cicatrizes com maior elasticidade, planas, sem sinais de sofrimento e o doente também confortável. Na quarta semana a integridade mantém-se, a integridade cutânea e a pele sem sinais inflamatórios.
No dia do término da radioterapia, assistimos a uma radiodermite, desculpa, em grau 1, com edema, eritema da pele, sensação de calor, mas sem ruptura de pele nem das cicatrizes. Aliás, há uma discreta, mas tão discreta que é quase incontável, perda de pele na zona onde estava a ferida não totalmente cicatrizada. 11 dias depois de terminar a radioterapia, ele recuperava de uma descamação de predomínio seca que tinha na zona cervical, onde aplicava o emoliente, passou também a aplicar o creme, o Dermaxel nesta zona. A zona do enxerto e as cicatrizes estavam perfeitamente recuperadas do edema, do eritema e, portanto, sem alterações. Um mês depois, integridade cutânea em todas as zonas, refere apenas discreta sensação de repuxamento nesta zona cervical e conforto nas outras zonas. Bom, então, discutindo estes resultados e contrariamente àquilo que era expectável para esta situação, nós tínhamos aqui um alto risco de aumento da ferida cirúrgica ainda não totalmente cicatrizada, portanto faltava muito pouco, e recordo que tinha sido um local operado 3 vezes. O que é que nós verificamos? Verificamos que não só houve esse aumento da ferida, como houve, inclusivamente, uma integridade cutânea que não era de facto esperada e, portanto, que foi muito bem-vinda. E ganhos na qualidade das cicatrizes, nomeadamente na elasticidade e na maleabilidade. São zonas anatómicas de risco, toda a gente sabe disto, e na verdade de risco grave, para radiodermites grave, e aconteceu uma radiodermite apenas de grau 1 e grau 2 na outra zona. Eritema e descamação seca foi o que aconteceu, e o doente acabou por, contrariamente ao que era expectável, muito desconfortável, apenas uma sensação de calor tolerável e sensação de repuxamento também tolerável. O segundo caso é de uma senhora de 43 anos que tem os antecedentes pessoais de fibromialgia, uma neoplasia da mama direita, fez a sua quimioterapia neoadjuvante e em agosto faz então a sua tumorectomia com plastia e com uma muito frequente complicação cirúrgica com necrose a nível do chamado sutura do T invertido, portanto o que que resulta da mamoplastia. Foi uma situação muito difícil de debelar e em 11 de novembro a doente chega até nós, pedem-nos ajuda para ajudar a resolver, até porque o timing de início da radioterapia estava mesmo a terminar, senão depois já não faria efeito em termos efeito terapêutico. Assim, em 25 de novembro nós conseguimos avançar de facto e temos praticamente encerrada essa ferida cirúrgica. Em 29 de novembro, portanto 4 dias depois, ela encerra, inicia o creme também Dermaxel 2 vezes nessa cicatriz, 2 vezes ao dia, emoliente em toda a zona mamária, e no dia a seguir, portanto a cicatriz, a ferida ainda nem tinha sequer ganho alguma maturação, inicia a radioterapia com 50 grays na mama direita e cadeia ganglionar e 60 grays no leito tumoral. Na terceira semana de início da radioterapia, há aquilo que nós esperávamos que pudesse vir a acontecer, uma perda de pele na linha de cicatriz, mas uma perda pequenina, inicia então só e apenas aqui, alginogel 3,5 no local e mantém o Dermaxel em toda a cicatriz e periferia, desculpem. À quarta semana há um aumento desta perda de pele, começa-se a visualizar a tal radiodermite grau 1, discreta sensação de calor e mantém os mesmos cuidados. Na quinta semana da radioterapia, verificamos que não há agravamento, há estabilidade de toda esta radiodermite, esta tal ferida, até esta perda de pele até nos parece até ligeiramente melhor, mas pronto, estará estável, menos sensação de calor e mantém os cuidados. Termina, isto é no dia em que termina a radioterapia, está perfeitamente estável, como podemos verificar, a radiodermite também estável e há uma radiodermite na zona axilar e inicia também aqui o Dermaxel em vez do emoliente e mantém os restantes cuidados. Na primeira semana pós-radioterapia, a doente envia-nos uma foto e, como podem verificar, é uma selfie, pode parecer que é outra mama, mas na verdade não é.
e que nós assistimos é que isto está tudo muito mais cicatrizado esta pele, não só a zona da radiodermite, como também a tal ferida, a tal perda de pele. Mantém os cuidados e na segunda semana, surpreendentemente, esta perda de pele está cicatrizada, termina o alginogel e mantém este Dermaxel. Na terceira semana, a pele ainda está escura, aliás, como é normal, portanto, na zona onde aplicava o emoliente, a pele da cicatriz está clara, era a zona onde aplicava o Dermaxel. Na oitava semana há uma franca recuperação da cor da pele e há uma franca recuperação, se repararmos, na estética e no aspecto e também na performance, digamos, da cicatriz. Então, e mais uma vez também, contrariamente ao que era expectável para esta situação, que era uma situação de alto risco de reabertura desta ferida cirúrgica tinha uma cicatrização instável e também alto risco de uma posterior cicatrização prolongada e muito difícil. Aconteceu, na verdade, discreta reabertura da cicatriz durante a radioterapia, somente na terceira semana. Houve, inclusivamente, estabilização dos danos da ferida durante a radioterapia, o que de facto é muito bom, e o que de facto foi muito bom foi que a cicatrização ocorreu de uma forma muito rápida, após a segunda semana do término da radioterapia e com uma abordagem extremamente simples com o alginogel que permitiu o autocuidado que nem sempre é possível acontecer. E a tal remodelação da cicatriz às 8 semanas. Também é uma zona anatómica de grande risco para radiodermites graves e tivemos apenas uma radiodermite 1 com uma sensação de calor perfeitamente tolerável para esta doente, o que foi muito bom. Então assim, podemos dizer que a nossa experiência do Dermaxel na radioterapia, em ambas situações, e contrariamente ao que é a nossa prática clínica e é também ao que vem descrito na literatura, se a ferida cirúrgica estiver no campo da radiação, há de facto grande risco de haver danos nos tecidos. E são riscos de quê? De diminuição da força têncil, da ulceração, da atrofia da pele, da fibrose, que acontece muito frequentemente e que neste caso de facto não aconteceu. Também é verdade que esta pele agredida pela radioterapia e que foi demonstrada pelas fotos foi inesperadamente recuperada e muito positiva, o que contraria de facto a nossa prática clínica e mais uma vez a literatura, que diz que locais como cabeça e pescoço e mamária apresentam um risco muito elevado de radiodermites e também de radiodermites com muita gravidade. E assim nós poderemos dizer que a nossa experiência com a utilização do Dermaxel na radioterapia, podemos dizer que estes casos clínicos com alto risco de complicações cutâneas e graves terminaram a radioterapia, no fundo, sem grande compromisso da pele e com muito mais conforto do que outros doentes em situações similares. Assim, alcançamos que o Dermaxel, de facto, é um recurso a ter em conta na área da radioterapia. Muito obrigada.